tudo bom? Estou eu aqui de novo e dessa vez para conversar um pouquinho com você, pessoa interessada em pesquisar, a respeito de uma doutrina muito importante, uma doutrina central, podemos assim dizer, das Testemunhas de Jeová e que sempre foi, desde que ela começou a vigorar, motivo de grande controvérsia. Estou falando, evidentemente, da doutrina relacionada ao sangue, as transfusões de sangue, que são proibidas pelo corpo governante para as Testemunhas de Jeová desde meados da década de 40, mais precisamente em 1945. Inclusive, antes disso, Russell e Rutherford eram favoráveis às transfusões de sangue. Russell, inclusive, chegava a elogiar nos seus escritos a técnica da transfusão de sangue, incentivava os cristãos a doarem sangue, né? Mas isso tudo mudou e na década de 40, conforme eu já disse, as transfusões de sangue foram proibidas pelas Testemunhas de Jeová, pela sua liderança, a sua autoridade eclesiástica, né? O corpo governante. Pois bem, usa-se frequentemente alguns textos bíblicos para supostamente embasar ou dar um fundamento bíblico para a proibição das transfusões de sangue, ou para que essas transfusões sejam consideradas impróprias para o cristão como um desrespeito à lei de Deus. Usa-se o texto de Gênesis 9:4, a ordem dada ali a Noé, regulamentos da lei mosaica, como Levítico 17, 13, 14 e vários outros textos, e principalmente aquela famosa decisão apostólica registrada no livro de Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Né? Mas a pergunta que se faz é: será isso válido? Será que é realmente coerente raciocinar dessa maneira ou com base nesses textos bíblicos para proibir ou para considerar imprópria a técnica das transfusões de sangue para os cristãos? Bom, todos esses relatos que nós acabamos de citar, eles falam de um contexto de ingestão de sangue, de comer sangue. Todos eles, sem nenhuma exceção. E isso não se aplica às técnicas de transfusão de sangue. Por que não? Bom, se você tiver um paciente que não pode, está impossibilitado de se alimentar pela boca, por vias naturais, e você pegar esse paciente e você administrar na veia apenas sangue, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai morrer. Em pouco tempo ele vai morrer de fome, de inanição. Por quê? Por um motivo muito simples. O sangue que é transfundido, que é introduzido no corpo da pessoa pela técnica da transfusão, através da veia, né? Esse sangue não é reconhecido pelo organismo do ser humano como alimento, como comida, como nutrientes, vamos dizer assim. Não vai ser reconhecido. Bioquimicamente não vão se dar as reações necessárias para que seja reconhecido como um alimento. Ele apenas pode ser reconhecido dessa forma se ele for ingerido, se ele passar pelo trato digestório, né? Antigamente era digestivo, agora o termo correto é digestório. Então, tem que passar pelo trato digestório, pelo sistema digestório, para que seja reconhecido como alimento. Eu me lembro, e as Testemunhas de Jeová, elas têm muito, usam muito aquelas ilustrações já prontas, já pré-fabricadas, que falam a respeito ou do álcool ou do açúcar. Eu gostava muito de utilizar no campo, quando alguém perguntava a respeito de sangue, quando eu tinha que falar sobre esse assunto polêmico, eu usava muito aquela ilustração do sujeito que é diabético, e o médico dizia para ele assim: olha, o senhor tem que se abster de açúcar. E eu raciocinava assim com o morador, né? Bom, significa isso que essa pessoa que recebeu essa ordem de se abster de açúcar, ela não pode, por exemplo, comer um brigadeiro, um doce, mas ela pode injetar glicose na veia?
A pessoa olhava para mim e respondia assim: não, não, claro que não. E eu ficava muito satisfeito, afinal de contas eu estava ali atingindo o meu objetivo. Essa ilustração me parecia muito válida. Mas na realidade ela não se aplica, né? Era ignorância da minha parte achar que essa ilustração se aplicava. Ela não se aplica porque o álcool e também a glicose, o açúcar, eles são reconhecidos como alimento quimicamente dentro do organismo quando são injetados pela veia. Mas o sangue não. Isso não se dá com o sangue, nesse processo, nessa técnica de transfusão. Então, todos aqueles textos bíblicos que supostamente dão embasamento a essa proibição e que falam de comer sangue, não se aplicam realmente à técnica da transfusão de sangue. É por isso que a Torre de Vigia, ela tem ultimamente usado muito a expressão sustentar a vida relacionada ao sangue, né, às transfusões de sangue, justamente para continuar forçando essa mesma tecla da proibição. Mas a verdade é que nós sustentamos a nossa vida por uma série de coisas, uma série de processos necessários além de comer, né? E a Bíblia só proíbe o comer, uma coisa específica, algo bem específico. Outro ponto interessante tem a ver com o próprio doador do sangue. Quando a Bíblia fala de derramar o sangue no solo, né, a pessoa tinha que pegava o animal para alimento, ela tinha que sangrar aquele animal, depois de matá-lo, sangrava devidamente e devolvia o sangue ao solo, um gesto simbólico de respeito pelo caráter sagrado do sangue como símbolo da vida que Jeová dava, Jeová como dador da vida, né? Então, quando a Bíblia fala de derramar o sangue no solo, ela refere-se ao animal que é sacrificado para servir de alimento. É bem diferente da transfusão, porque na transfusão o doador não é morto, né? Alguém já viu falar que vai matar o outro para doar o sangue? Não existe isso. Então o doador continua vivo. Você não tem que derramar o sangue, que devolver simbolicamente o sangue como símbolo da vida a Jeová, o dador da vida. E não há desrespeito nenhum com relação ao caráter sagrado do sangue a partir do momento em que esse sangue não precisa ser deposto no escabelo de Jeová, que é a terra, né? Então, o doador continua vivo. Além do mais, a gente tem que parar para refletir um pouquinho. O que será que vale mais? O símbolo ou o objeto que ele simboliza? Por exemplo, essa aliança aqui é uma aliança de casamento. Ela simboliza o matrimônio, né? Para mim ela é importante? Sim, é, claro. Mas se eu perdê-la, se eu for roubado, qualquer coisa assim, eu posso adquirir outra. Muito mais importante do que esse símbolo é o que ele simboliza. É o meu matrimônio, a minha esposa, a minha família, o meu casamento, não é isso? Então, da mesma forma, o que é mais importante? É o sangue em si como símbolo de vida ou a vida que ele simboliza? Sem dúvida alguma, então, as testemunhas de Jeová, sem se aperceberem, quando acatam esse tipo de raciocínio completamente equivocado da parte da sua liderança, elas estão dando mais valor ao símbolo do que propriamente aquilo que ele representa, né? Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, fazendo algumas considerações adicionais na sequência, no próximo vídeo, tá? Mas eu agradeço a sua atenção.